Fala galera, tudo bem com vocês? Então, eu tava pesquisando nesses últimos tempos aí muita coisa sobre força de vontade. E tem uma coisa particularmente interessante que, apesar que eu meio que entendia, era meio intuitivo para mim, mas eu nunca tinha colocado realmente em pesquisas, em palavras, que é a relação de tomada de decisão, né, de tomar decisões com força de vontade. E é isso que eu queria falar com vocês aqui hoje. Eu não sei se você já sentiu isso, porém, tomar decisões consome força de vontade. Né? É como se consumisse nossa energia. Força de vontade, na verdade, dá para ser entendido como se fosse um músculo. Quanto mais você usa, né, quanto mais você exercita, mais energia você utiliza e mais cansado fica o músculo para você poder utilizar para outros exercícios à frente. Né? Força de vontade é como se fosse isso. Também é como se fosse uma bateria, né? Quanto mais utiliza, menos sobra para você poder utilizar para outras ações, para outras coisas. E é assim que funciona a força de vontade. Tomar decisões consome força de vontade, né? Independente se é decisões boas, né? Coisas que é prazerosas nós tomarmos decisões, como também coisas talvez mais difíceis, né? Que exigem mais análise, algo mais cansativo. Independente do tipo de decisão que você tem que tomar, isso consome força de vontade. Uma coisa muito interessante, não sei se vocês já perceberam, é que quando nós vamos para um supermercado, uma farmácia, após fazer todo o processo de compra, já repararam que na fila de pagamento, né, naquele último instante, naquele último processo, onde fecha o processo de compra de relacionamento com a empresa, naquele momento, sabe o que fica ao redor dessa fila? Já repararam? Chocolate, chips, doces, balas, esse tipo de coisa. Por que está lá? Porque está sempre nesse local, não sei se vocês já repararam. É porque é o seguinte, quando nós entramos na loja, nós fazemos vários processos de decisão do que levar, do que olhar, analisamos coisas do que a gente precisa, do que não precisa. Todo esse processo de tomar decisão, não que isso esgota totalmente nossa força de vontade, mas é que nem eu disse, é como se fosse consumindo um pouquinho a mais da bateria, sobrando cada vez menos para fazer as outras atividades. Então é mais propenso você comprar algo que talvez vai te auxiliar, vai te dar prazer mais ao curto prazo do que algo que realmente vai te favorecer ao médio, ao longo prazo, coisas que realmente você precisa comprar. Não aqueles chocolatezinhos, entende? E como é que a gente pode evitar isso? Né? Esse tipo de comportamento que favorece o curto prazo e que, realizando aquela atividade, nós não construímos aquilo que nós queremos construir. No caso, por exemplo, ter um corpo bonito, fazendo uma dieta e tal, termina comprando esses chocolatezinhos. É fazendo pré-comprometimento. O que é isso? No caso desse daí do supermercado, é fazer uma lista antes. É fazer com que a decisão seja tomada antes de chegar no lugar que você tem que fazer a ação. Nesse caso, o supermercado e a farmácia. É você decidir antes o que você vai comprar com uma lista de compra. Aí você não precisa, talvez, gastar essa energia, essa força de vontade para decidir o que você vai ter que fazer, o que você tem que comprar naquele momento. Isso é uma forma. Outra forma, digamos, é você querer construir um hábito de ir na academia, né, depois do seu serviço. Eu digo depois do seu serviço, mas muita gente, depois que sai do serviço, nesse momento decide se vai querer ir de fato na academia naquele dia. Não sei se você já passou por isso. Né? Digamos que é só naquele momento que passa a análise de fazer aquela ação ou não. Será que eu vou hoje? Será que eu vou depois? Será que eu passo em casa para comer alguma coisa? Ou tomo banho? Ou troco de roupa lá em casa? Será que eu passo em outro lugar primeiro? E quando chegar lá eu vou fazer o quê? Eu vou fazer aeróbico? Vou fazer musculação? Vou participar daquela aula em grupo? Várias decisões. Bom, o que fazer para evitar isso? É você escrever. Eu indico que você escreva, mas se só decidir mentalmente já é suficiente, porém escrever é melhor ainda. Que hora que você vai na academia e o que você vai fazer todos os dias da semana. Se você fizer isso, por exemplo, no domingo, o que você vai fazer na segunda, na quarta, na sexta, se você fizer 3 vezes por semana, ou todos os dias que você for fazer, escreva o horário que você vai e o que você vai fazer. Deixe o processo de decisão antes do momento de você fazer a ação, porque a ação em si, em geral, para esse tipo de coisa, exige ela em si força de vontade. Então não precisa ter mais a decisão, né, esse peso da decisão nesse momento. Outra coisa interessante sobre esse assunto é fatiga de decisão. Que é o quê? Imagina que você está escolhendo um carro. E você, entre aquelas trocentas opções para você colocar no seu carro, você vai avaliando de uma em uma.
tudo que faz sentido no começo, você está até empolgado, né? Que não, vou escolher várias coisas bacanas pro meu carro, aquilo que faz sentido, tirar aquilo que não faz sentido no meu carro. E você vai decidindo, pensando cada uma. Só que você vê que aquela lista é imensa. Ele vai chegando na metade, você já vai ficando cansado de analisar aquilo, você simplesmente deixa da maneira que tá, da maneira que vem o carro, né? No default, né? Digamos assim, default. E é exatamente isso, é como se sua força de vontade fosse drenada de uma maneira, é como se você já tivesse fatigado aquele seu processo de decisão, que você vai aceitar aquela maneira que é padrão, simplesmente. Você não vai analisar as outras opções. Você vai simplesmente escolher aquilo que vai te dar ou prazer de curto prazo, ou aquilo que você sabe que vai ter menos risco de te comprometer no futuro de alguma maneira. Você não precisa nem pensar muito sobre isso. É o que tiver no instalar na sua cabeça, porque você já cansou. Por exemplo, também, lista de casamento. Não sei se você já passou por isso, mas eu acho que é fácil de entender a ideia. Imagina você olhando trocentas lojas, trocentos produtos que você quer escolher para sua casa, né, com a sua esposa, seu esposo, e com todas aquelas informações, com todos aqueles produtos, você visitando cada uma, olhando cada uma. E chega um momento que você chega e fala, aqui ó, vem cá, o que você indica para mim? Qual que é a melhor opção? Qual que é a mais barata? Não sei o que. Você começa a externalizar a decisão, porque você já não aguenta mais fazer isso por você mesmo, porque você já cansou, você já fatigou. Entendeu? O que você faz sobre isso? Essa questão da fatiga é muito real, né? Não necessariamente nesses casos de escolhas pontuais, como no seu dia inteiro também. No nosso dia nós temos decisões o dia inteiro do que nós queremos fazer ou do que nós queremos não fazer, né? Do que a gente quer evitar. Seja alguma conversa, seja alguma atitude. Deixe o máximo possível as coisas importantes para você decidir de dia, né? Ou no momento que você estiver mais energizado, né? Mais animado, com mais força de vontade. Isso geralmente é na parte da manhã. Da mesma maneira, evite também de tomar decisões na parte da noite, na parte que você sai do seu trabalho, da sua escola, momentos que você está com a energia um pouco mais baixa, entendeu? Porque você provavelmente vai escolher aquilo que vai te favorecer ao curto prazo, que nem sempre isso te favorece em outros períodos da sua vida, né? Ao médio e longo prazo. Ou seja, resumindo, com essa questão da relação de decisão com força de vontade, escreva o que você quer fazer antes de você realizar a ação e tente fazer com que todas as suas decisões que envolvem algum tipo de consequência de médio e longo prazo na parte da manhã ou em algum momento que você se sentir mais energizado, mais tranquilo. Bom, pessoal, espero que tenha feito sentido para você, espero que tenha te ajudado. Não esqueça de curtir e se inscrever no canal e te vejo no próximo vídeo.